faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. É uma grande alegria e um grande prazer estarmos juntos nesta noite de quarta-feira para podermos juntos louvar a Deus, para podermos juntos meditar na sua santa palavra e certamente também termos um tempo de oração, um tempo de contrição, um tempo de buscarmos o nosso bom Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Te convido a curvar a sua cabeça nesse momento e vamos juntos conversar com o Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos dobrar nossas frontes e vamos buscar a orientação e a direção de Deus para esse momento. Eterno e poderoso Deus, no final desse dia, ó Pai, nós queremos afirmar que em todas as circunstâncias o Senhor continua sendo bom. Em todas as circunstâncias, ó Pai, Tu és Deus. Mesmo quando não entendemos, ó Pai, o porquê das coisas, nós cremos, ó Pai, sim, pela fé, naquilo que nós não compreendemos. Nós aceitamos, ó Pai, sim, pela fé, aquilo que não podemos ver. E, ó Pai, nós temos a convicção plena de que em todas as coisas Tu estás à frente. Tu estás dirigindo, ó Pai, tudo aquilo que há, tudo aquilo que existe. Nesse momento, ó Pai, que nós te buscamos, nós queremos, ó Pai, primeiramente pedir, ó Pai, a Tua direção. Rogar, ó Pai, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, ó Pai. Falando por meio da Tua palavra, falando, ó Pai, por meio dos hinos, louvores, falando, ó Pai, a nós de forma poderosa, especial, nos edificando, nos corrigindo, nos admoestando segundo a Tua santa palavra. Fala, ó Pai, ao nosso coração nesta noite. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, é isso que nós agradecemos-te. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, é uma oportunidade especial estarmos na presença de Deus nesta noite. Estamos na presença do Senhor e na sua presença a palavra de Deus diz que sempre há alegria. Vamos louvar a Deus com alegria? Vamos louvar cantando nesse momento um hino, o hino de número 297, hino intitulado A Chamada Final. Juntos, louvemos ao Senhor com este hino.
Para o Senhor Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Essa é a nossa esperança, a nossa fé, a nossa certeza. Nós podemos buscar a Deus em oração, podemos louvá-lo, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Sabendo especialmente que há uma esperança que vai além desta vida e aponta para toda a eternidade. Louvado seja o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vamos passar já imediatamente para o momento do nosso estudo bíblico desta noite. E nós vamos hoje continuar a falar dos temas que têm sido nosso objeto de estudo ao longo das últimas quartas-feiras. E hoje vamos falar a respeito da realidade do pecado. Quando falamos sobre pecado, naturalmente algumas questões vêm à nossa mente. Por exemplo, será que o pecado, a queda, já estava claro para Deus que aconteceria? Ou será que Deus foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva? Será que Deus, sendo bom e sendo soberano, Ele não teria outro plano para nós? E por fim, quando a gente fala do pecado de Adão e Eva, naturalmente falamos também daquilo que é conhecido como pecado original. E aí para alguns surge aquela pergunta: qual a relação que eu tenho com o agir de Adão e Eva? Por que as consequências do agir de Adão e Eva chegam até a minha vida? E por que o pecado nos atinge até hoje? São algumas perguntas que eu gostaria que nós pudéssemos, nesta noite, poder juntos refletirmos e podermos compreender um pouco esta realidade na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de iniciar o nosso estudo já apresentando aquilo que podemos chamar de a realidade do pecado. O que é o pecado? Segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, que procuraram apresentar um conceito sobre isso, eles dizem que o pecado é toda quebra ou desobediência da palavra de Deus. Mas aonde que surgiu o pecado? Para a gente falar sobre o pecado,
a gente vai ter que voltar lá para o livro de Gênesis. Nós vamos ter que voltar para a narrativa inicial da criação. Então nós vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis capítulo 2, você pode acompanhar aí dentro da sua Bíblia, na tua casa, ou você pode acompanhar no visor que vai aparecer aqui para você, tá bom? Gênesis 2, capítulo 2, versículo 16 e 17, e vou ler também nessa mesma passagem Gênesis 3, 6. Então, qual a origem do pecado? Gênesis 2 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem a Adão e Eva: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora o capítulo 3, versículo 6, a ordem era muito clara, não podiam comer. É aquilo que em outro estudo bíblico nós falamos de mandato espiritual. Deus deu uma ordem espiritual a Adão e Eva. Capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui entra na história da humanidade o pecado. O que é, portanto, o pecado na história da humanidade? O pecado é, na história da humanidade, a desobediência. O primeiro pecado foi cometido por Adão e Eva, quando ambos, diante de uma ordem clara de Deus, preferem a desobediência do que a obediência. Ambos preferem aquilo que era inaceitável, fazer aquilo que Deus diz: não façam, certamente vocês morrerão. Mas eles foram iludidos pelos próprios olhos, pela soberba da vida, pelos desejos carnais, e assim pecaram. Adão e Eva pecaram. E quais as consequências dos seus atos pecaminosos? Primeiramente, a primeira consequência é uma consequência imediata. Quer dizer, uma consequência que atingiu eles, atingiu a ambos, Adão e Eva. Qual que é a primeira consequência? Gênesis 3, versículos 7 e 8, diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Portanto, qual a consequência do pecado, consequência imediata? Primeiramente, conheceram-se como eles eram. Até então, eles se viam através da imagem de Deus, da imago Dei. A partir desse momento, eles não mais se veem apenas pela imago Dei, porque a imago Dei, a partir desse momento, é manchada pelo pecado. Eles se veem como homem e mulher e veem também a sua nudez. Sentem vergonha diante da nudez, que na verdade é a apresentação, não é a nudez o pecado, mas a partir daquele momento eles se veem como eles são e se veem também pecadores. E a partir daquele momento eles sentem medo de Deus. O ser humano começa a tentar fugir da presença de Deus. Qual que é a consequência imediata do pecado? Nos vermos como pecadores que somos. Mas também, em vez de enfrentarmos o pecado, enfrentarmos esta realidade, fugirmos do Senhor. Porém, essas consequências imediatas não atingiram apenas Adão e Eva. São consequências que foram passando para a posteridade. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o conceito de pecado original. Porém, agora eu gostaria de mostrar como essas consequências que começam em Adão e Eva, elas também atingem agora a si e aos seus descendentes. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eles passam a ser enganados por si mesmos.
E não apenas ele, Adão, não apenas ela, Eva, mas eles vão passar isso para toda a posteridade. O próprio ser humano vai tentar se auto-enganar como consequência do pecado. Consequências que atingem Adão e Eva, consequências que vão passando através da sua descendência e, na verdade, são consequências que são eternas. Romanos 3, versículo 23 vai dizer: pois todos pecaram e todos, portanto, carecem da glória de Deus. Não é uma consequência apenas para mim, para este momento, para esse dia. Não é porque eu pequei agora que é consequência apenas para esse momento. O fato de sermos pecadores gera consequências eternas. Então, a partir do ato da desobediência de Adão e Eva, consequências começaram a atingir a humanidade. A vergonha daquilo que eles são, a fuga de Deus, a autoenganação, a autoilusão através do coração e também a necessidade de um Salvador. Vemos, portanto, que o pecado macula a história da humanidade, mas não é apenas um ato de pecado. Eu não sou pecador apenas porque eu peco, mas eu, pelo contrário, eu peco porque eu já nasci pecador. E a isso nós vamos chamar de pecado original, ou a herança maldita que recebemos dos antepassados. O pecado original, alguns se enganam, dizendo que essa é uma doutrina que fala sobre maldição hereditária. Não, ela não fala sobre isso. Ela fala sobre as consequências dos atos de Adão e Eva a partir do momento em que eles eram representantes em um pacto federativo da humanidade. Não era apenas Adão e Eva, mas eram os representantes da humanidade. Olha, por exemplo, o que diz Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós, antes de pecarmos, praticarmos o ato, já somos pecadores, porque nascemos com esta realidade. O pecado original, ele habita em nós antes mesmo de nascermos, porque esta é a herança que recebemos desde Adão e Eva. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa relação entre Adão, eu e Cristo. Mas antes da gente falar sobre essa relação, vamos entender como esse pecado original afeta a nossa história. Gênesis 6:5 vai dizer assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O pecado original, ele se torna agora uma relação ou um problema, podemos dizer, sem fim. A maldade se multiplicou, ela cresceu exponencialmente, de tal forma que todo o desígnio do coração humano era mal. Nós podemos dizer que o ser humano, a partir do nascimento, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele está tomado pela corrupção do pecado. Ele está morto naquilo que é a natureza de cada um de nós, a realidade do nosso pecado. Perceba então que o pecado ele não é apenas um problema pontual, momentâneo. O pecado se torna algo contínuo, sem fim na nossa história. É interessante que, mesmo quando eu não desejo, o pecado afeta as minhas decisões. Muitas vezes, nós estamos não desejando fazer algo, mas às vezes a gente diz, as circunstâncias me levaram a fazer aquilo. Na verdade, quando nós estamos falando de questões espirituais, o pecado nos leva a fazer aquilo. Vamos ver Romanos 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, o apóstolo Paulo vai dizer, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Muitas vezes desejamos fazer algo, mas o mal habita em nós, na nossa carne,
não habita a vontade de Deus por natureza. A nossa natureza é uma natureza caída. Se torna uma relação inconsciente. Inconscientemente nós somos pecadores. Inconscientemente nós pecamos. Inconscientemente nós fazemos aquilo que não agrada a Deus. Inconscientemente nós temos um agir que desagrada ao Senhor. É uma relação que surge a partir do pecado com o qual nós nascemos. Esse pecado original, ele nos afeta por completo. E uma vez que nos afeta, e uma vez na qual nós já estamos mortos dos nossos delitos e pecados, porque nascemos pecadores, surge a pergunta: o que faremos? Ou como diz Paulo, quem nos livrará do corpo desta morte? Na verdade, nós não faremos nada, porque nós somos totalmente incapazes. Assim como Adão pecou e falhou, nós falhamos. Mas é aí que entra Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 12 e 19 diz assim: portanto, veja bem, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque, veja bem, todos pecaram. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Cristo, muitos se tornarão justos. Eu nada posso fazer com relação a esse pecado, eu já nasço morto dos meus delitos e pecados. Pela minha natureza eu sou desobediente, pela minha natureza eu sou pecador. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Não há nada que eu consiga fazer. Não há nada de justo, não há nada de bom, não há nada de santo que eu consiga fazer. Mas Deus em Cristo, por meio da obediência de Cristo, nos fez justificados. E uma vez que somos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Maravilha! Louvado seja o Senhor! Já não é mais uma realidade momentânea que eu tenho. O pecado é uma realidade da nossa natureza. Mas da mesma forma, a justificação pela fé, que nos traz a paz com Deus, é de igual forma uma realidade que agora se torna a nossa nova natureza, a nova criatura que eu sou. E assim encontramos a base para falarmos sobre a redenção. 1 Coríntios 15, versículo 21 a 22 diz assim: visto que a morte veio por um homem, Adão, e todos nós com ele, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. A partir do ato de Adão e Eva, as consequências atingem a eles, atingem a toda a humanidade, passam para a posteridade. É uma consequência que já nos faz pecadores por natureza. É uma consequência que já nos coloca como natimortos, nascemos mortos. É uma consequência que nos torna totalmente pecadores. Uma consequência que nos dá uma nova natureza, mas uma natureza pecaminosa. Porém, em Cristo, essa velha natureza pecaminosa é transformada agora para sermos vivificados. Pastor, então o senhor está dizendo que assim em Cristo nós já não pecamos? Não, não é isso. Eu estou dizendo apenas que o pecado não nos dominará e por fim seremos salvos do aguilhão, do salário do pecado. Meu irmão, minha irmã, é maravilhoso sabermos que, apesar de pecadores, Cristo nos amou e no seu ato de justiça nós somos justificados e vivificados. O pecado, ele continua a ter influências na nossa vida atual, no hoje. Porém, Cristo, com a sua nova natureza que ele nos dá,
Ele nos oferece agora uma nova vida. Mas aí fica aquela pergunta: qual é hoje então a minha relação com o pecado? Primeiramente, devemos entender qual é a relação do ímpio diante do pecado. Romanos 7, versículo 21 a 23, o apóstolo Paulo está falando dele. Podemos nos colocar também juntos, mas também entender como ímpio. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim. Esta é a realidade. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Todos ímpios e cristãos. Cristãos sem Deus, no caso, né? Se estivéssemos não alcançados pela graça de Deus, somos prisioneiros do pecado. O pecado se torna uma escravidão, e uma escravidão que atinge todos os homens, assim diz o apóstolo João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade, veja bem, não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, louvado seja o Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos somos, sem dúvida alguma, atingidos pelo pecado. Veja como João escreveu esse texto. Na primeira parte, versículo 8, ele diz que todos somos pecadores. Na última parte, versículo 10, ele diz que se não assumirmos que somos pecadores, somos mentirosos. E no centro, no coração desse texto, ele diz que uma vez que somos pecadores e nos assumimos como pecadores e confessamos os nossos pecados a Deus, Ele, na sua fidelidade e na justiça de Cristo em nós, nos perdoa e nos purifica. Qual é a influência do pecado hoje na minha vida? Ela é uma escravidão, mas uma escravidão que é quebrada em Cristo. Em Cristo nós fomos justificados. Em Cristo nós somos vivificados. E por fim, meu irmão, minha irmã, não há como nós não concluirmos a nossa meditação, o nosso estudo dessa noite, citando Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, a queda, o pecado de Adão e Eva não foi uma surpresa para Deus. Na eternidade, Deus já havia estabelecido o plano C, o plano Cristo. Não é o plano B, é o plano de Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É nele que está a salvação. Diante do pecado, a partir do momento em que somos afastados de Deus por meio do pecado, Cristo nos aproxima dele. Cristo nos aproxima daquele que é o doador da vida. A queda do ser humano em Adão e Eva e o nosso pecado somente serve para mostrar, ou também serve para mostrar, que nos seus planos Deus quis mostrar a sua glória, o seu poder, mas também o seu amor e a sua misericórdia. Nós temos essa marca, a marca do pecado. Mas muito mais do que a marca do pecado, nós temos também o sangue de Cristo que nos purifica de toda a injustiça. Carregamos sim as consequências do pecado. Nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna, nos transformou. Através desse agir externo, esta marca não é mais apenas a marca da morte, não é mais apenas a marca da derrota, mas é a marca daquilo que Deus em Cristo faz na nossa vida. Ao falarmos sobre o pecado, nós poderíamos falar sobre uma tragédia, mas em Cristo, a história da tragédia é transformada agora numa história de vida e vida eterna. Meu irmão, minha irmã,
A história do pecado, ela é triste, mas em Cristo a história do pecado se torna a história da redenção. Louvado seja o nosso bom Deus, louvado seja o nosso Senhor por isso. O pecado aponta para a nossa fraqueza, mas quando somos feitos fracos, em Cristo somos fortalecidos. Em Cristo há o dom da vida eterna. Em Cristo há vivificação, justificação. Ao falarmos da tragédia do pecado, falamos de Cristo, o doador da vida. Meu irmão, minha irmã, desejo que ao encerrarmos esse estudo bíblico desta noite, ao momento no qual falamos sobre a realidade do pecado, não seja mais a imagem das mãos acorrentadas que vem à sua mente, mas das mãos libertas. O Cristo que morreu por nós e nos libertou de todas as nossas amarras, nos libertou dos nossos pecados. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar? Quero convidar você, mais uma vez, a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e vamos conversar com o nosso Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, ó Pai, nesse momento na Tua presença, reconhecendo, ó Pai, que somos pecadores, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Por isso, ó Pai, nesse momento nós te buscamos. Por isso, ó Pai, nesse momento nós clamamos a Ti, Tu que és, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda a história. Aquele, ó Pai, que preparou desde a eternidade Cristo para morrer por nós, para que tenhamos vida e vida eterna. Ó Pai, assim como meditamos nessa noite, a triste realidade do pecado nos mostra como nós somos imperfeitos, falhos, como, ó Pai, nós te desobedecemos. Mas também nos mostra o Teu grande amor, a Tua graça, a Tua misericórdia existente em Cristo. Ó Pai, que ao reconhecermos-nos pecadores, nós possamos também, ó Pai, nos voltar para Ti e Te agradecer pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia sobre cada um de nós. E nesse momento, ó Pai, de uma forma especial, rogamos-Te que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, esteja a visitar, ó Pai, cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, que está sendo alcançada por essa transmissão. E assim, possamos ser renovados pela Tua palavra, abençoados pelo Teu amor e fortalecidos pelo Teu poder, ó Pai. Graças Te damos por tudo, porque em todas as coisas Tu tens nos abençoado, Tu tens nos dado uma história bendita, não a história da morte no pecado, mas a história da vida e da vivificação em Cristo Jesus. Em nome dele oramos e te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, agradeço a sua companhia, a sua presença nesse momento que tivemos nesta noite. E quero aproveitar para te convidar também para estar conosco no domingo, às 6:30 da tarde, nosso culto online. Esse domingo nós estaremos também retomando as nossas atividades presenciais, com todos os cuidados, mas principalmente sob a proteção de Deus. E fica aí o convite, se você for de Laranjal Paulista e quiser estar conosco, teremos esse momento especial nesse domingo, a partir das 6:30, para louvarmos ao Senhor, para engrandecermos a Deus, ou se desejar, você pode acompanhar também aqui por meio da transmissão ao vivo que acontecerá a partir das 6:30 no Facebook da nossa igreja. Meu irmão, minha irmã, tenha uma ótima quarta-feira. Uma quarta-feira guardada, protegida e cuidada pelo nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus esteja sobre a sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus
seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para